Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo tem o objetivo de ajudar vocês na orientação da parte de pesquisa do desafio integrado, que está envolvendo desde a segunda até a sexta série nesse semestre, né? Desafio integrado com um tema comum de moda, tá bom? Então eu montei alguns slides para poder falar um pouco sobre o desafio e a gente poder discutir um pouco sobre essas questões, harmonizando o entendimento, deixando todo mundo na mesma página, e isso facilitando também o trabalho dos outros professores que nos ajudam nessa coordenação do desafio integrado desse semestre, tá bom? Então vamos lá, começando a nossa análise, eu coloquei um primeiro slide falando sobre o que está relacionado com pesquisa e que aparece nos desafios integrados. Cada uma das séries tem um desafio integrado com um texto, né, do desafio diferente, porque nós temos diferentes disciplinas que estão sendo coordenadas, né, combinadas, e nós fizemos a divisão dos assuntos em cada uma das disciplinas com base nisso. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui os primeiros textos que aparecem no desafio. O primeiro deles é que vocês vão ter que criar um pré-projeto de pesquisa que contenha o objetivo de pesquisa, quais são os problemas e hipóteses, qual foi a metodologia usada e também indicar o formulário de pesquisa que vai ser aprovado pelo professor da disciplina correspondente, tá? Esse é o esqueleto de qualquer projeto de pesquisa. A gente vai detalhar um pouco nos próximos slides o que é isso. Mas, na verdade, essa é a espinha dorsal da pesquisa. O que a gente não quer é que vocês façam uma pesquisa no final para comprovar hipóteses que vocês colocaram lá no começo. Ou seja, fazer a pesquisa confirmar alguma coisa que vocês decidiram lá no início do processo. A lógica é o contrário. É, na verdade, fazer com que a pesquisa traga informações que sejam a base das decisões que vocês vão tomar na construção do projeto, tá bom? Então a gente vai falar um pouco disso item a item a partir dos próximos slides. O segundo texto que também aparece lá no desafio integrado é que vocês vão realizar a coleta de dados em no mínimo de 100 pesquisas, utilizando o formulário aprovado pelo professor na etapa anterior. Então é bem isso, né? Vocês vão construir toda a parte do plano, vão montar um formulário, vão passar para o professor vai aprovar esse formulário para que depois vocês façam uma coleta desse formulário em campo. E o último, né, é apresentar, com base nos resultados obtidos na pesquisa, como é o comportamento de compra do consumidor no segmento moda, como ocorre o processo de decisão de compra e como a redação publicitária pode ser trabalhada nesse setor. Neste caso, a gente está pegando uma parte que vai aparecer principalmente, né, nas turmas que tem redação publicitária, mas essa é a essência do processo de pesquisa. Para que eu vou fazer a pesquisa? Os meus objetivos são basicamente esses mesmos. Então eu tenho entender qual é o comportamento de compra desse consumidor. Entender, ok, quão frequentemente ele vai numa loja, quais são as características que ele considera nesse processo de decisão. Como ocorre o processo de decisão? É exatamente isso. Ele compra para si mesmo, ele compra para outra pessoa. Isso, claro, dependendo do target, do segmento que cada um de vocês recebeu no início do desafio. Mas aqui a pesquisa tem que ajudar vocês nesse sentido. Entender, ok, eu estou com um target de moda executiva. Esse consumidor de moda executiva, ele compra suas próprias roupas, ele ganha essas roupas de presente, como ele faz esse processo de decisão, de que maneira que ele vai e escolhe uma roupa em relação a outra, quais são os atributos que ele considera, porque tudo isso ajuda a gente à construção do conceito da campanha. O porquê que a minha campanha vai falar sobre, sei lá, facilidade de passar a roupa e não vai falar sobre acabamento da roupa. Eu preciso entender o que o consumidor leva em consideração de forma mais importante do que uma outra característica. Eu preciso entender quais são as preferências desse consumidor, entender como ele decide, quais são os atributos que ele leva em consideração, para que eu consiga ter uma comunicação eficiente, exatamente indo nessa direção que é
o que a gente está levantando na pesquisa. Então, notem que esse terceiro item, ele é o coração do processo de pesquisa, tá? Porque ele tem, essencialmente, quais são as informações que eu preciso capturar. Aí vocês me perguntam, mas só isso? Não, essa é a linha geral. Vocês provavelmente, quando construírem a pesquisa de vocês, vocês vão levantar uma série de outras informações importantes. Será que esse consumidor, quando vai na loja, a forma de pagamento é uma coisa, algo importante dentro do processo de compra? Pode ser uma coisa importante. Então, assim, o mapeamento que vocês vão fazer e que vocês têm que pensar para a pesquisa, ele é muito mais amplo. Mas aqui a gente tem a base. Comportamento do consumidor, como ele decide, onde ele decide no ponto de venda, ele decide por meio de imagens que ele recebe, sei lá, via mídias sociais. Qual é a forma do processo de decisão? Ele compra online, ele compra mais offline? Quando ele compra numa loja física, qual é esse processo de decisão? Esse é o tipo de informação que vocês vão ter que capturar por meio da pesquisa, tudo bem? Então eu trouxe esses trechos iniciais só para contextualizar o tamanho do desafio que vocês vão ter por meio da pesquisa. E sempre voltando, a gente tem séries que têm menos experiência com pesquisa e a gente espera um resultado mais assim experimental, um pouco mais intuitivo do que outros grupos, mas tem que ficar claro na cabeça de vocês essa lógica, de que primeiro vocês definem o que vocês querem descobrir, aí vocês vão criar um formulário para tentar responder essas perguntas, e aí depois que vocês aplicarem as pesquisas, fizerem a coleta, vocês vão ter essas respostas para ajudar no processo de construção da imagem da marca de vocês, do que vocês estão querendo programar e estruturar na campanha publicitária do semestre, ok? Nos slides seguintes eu vou detalhando um pouquinho mais de tudo isso. Então vamos lá. Primeiro, objetivos da pesquisa. Então acho que a gente já falou de várias coisas aqui, vocês podem levantar outras. Compreender o comportamento do consumidor, entender como funciona o processo de compra, entender quais são os atributos que ele considera, olhar o mercado concorrentes é muito importante para que vocês tenham noção de qual é a forma como esses concorrentes trabalham a informação e trabalham suas marcas, entender qual é o posicionamento dessas marcas para vocês tentarem definir o posicionamento de vocês, ou seja, como eu quero ser visto nesse mercado, tudo isso vai ser importante. Tudo isso faz parte dos objetivos. Os objetivos aqui é uma coisa muito ampla. E eu gostaria que vocês listassem objetivos principais e alguns objetivos secundários. E nessa pesquisa vocês vão ter que cobrir todos esses. Tudo bem? Então essa é a primeira parte dos objetivos. Com relação ao processo de pesquisa, como eu julgo que seria a melhor maneira de vocês trabalharem esse processo? Antes de começar qualquer pesquisa, montagem de formulário, da pesquisa de campo, que eu sei que é um grande problema sempre, um primeiro passo que vocês devem seguir é trabalhar uma pesquisa exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? Uma pesquisa que vai buscar informações. Essa pesquisa exploratória pode ser uma visita a uma loja que trabalha com o mesmo segmento de roupa e mesmo target de vocês. Olhem o catálogo deles, como eles dispõem as roupas na loja, como é a indicação de preço, de que maneira eles trabalham promoções. Tudo isso vai dar know-how, vai dar conhecimento para vocês estruturarem depois a campanha de vocês. Só presencial? Claro que não. Vocês também vão fazer essa pesquisa, podem fazer essa pesquisa online, levantando os sites das lojas, entendendo as diferenças entre produtos de diferentes marcas, como cada marca se posiciona e assim por diante. Ok? Esse é o primeiro passo. No segundo passo, vocês vão levantar aspectos importantes que eu vou ter que conhecer na elaboração dessa campanha. Quais seriam esses aspectos? E eu já falei, quem são concorrentes? Quais são os tipos de produtos oferecidos? É importante que quando vocês construam a campanha, vocês tenham um conceito e criem uma imagem própria dessa marca. Para não correr o risco de estar exatamente igual a uma outra marca, é importante conhecer quem são os concorrentes. Será que tem alguma área, ou será que tem algum, como a gente chama, tem alguma possibilidade, algum espaço de mercado que não está sendo aproveitado por uma marca? Algum posicionamento ou algum grupo de consumidores que eu poderia trabalhar na minha comunicação para tentar aproveitar essa oportunidade? Pode ser uma alternativa. Conhecendo o mercado, isso me ajuda. Isso pode não estar explicitamente indicado em alguma etapa do trabalho, mas é muito importante para que vocês tenham essa visão geral. O que mais que eu posso fazer aqui? Quais são as características do meu target? Isso é importante que vocês façam um levantamento preliminar.
Se o meu público é jovem, qual é o ritmo de vida desse jovem? Quais são as coisas que preocupam esse jovem? Qual é o engajamento dele em diferentes questões? Como esse engajamento pode ser trabalhado na minha comunicação? Tudo isso pode ser positivo e pode ser levado em consideração durante a produção e a estruturação da nossa campanha. Ainda seguindo o processo de pesquisa, eu tenho que definir como nós vamos obter essas respostas para essas perguntas, que são as perguntas mais relevantes. Então eu levantei lá no começo. Descobri que o jovem gosta de uma moda colorida, etc. Ok, que tipo de cor? O detalhamento de tudo isso que a gente levantou na etapa exploratória, a gente vai ter que construir e detalhar e verificar na pesquisa de campo que vocês vão elaborar. Então, o que eu vou tentar buscar nessa fase? Quais são os tipos de pesquisa que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa, apenas uma pesquisa quantitativa, com 100 pessoas, para entender as características, ou eu vou fazer alguma pesquisa pequena, específica, com esse grupo, para tirar algumas informações mais detalhadas, que eu não vou conseguir tirar num questionário tradicional. Então, esse tipo de pensamento de quais são as técnicas que eu vou utilizar é importante para vocês. Uma outra coisa, eu poderia observar consumidores no ponto de venda. Isso é uma outra forma de pesquisa, observação direta. Essa pode ser parte do processo e vocês podem incluir no trabalho. Então, quando eu falo quais os tipos de pesquisa, vocês terem ideias de como levantar essa informação e a gente vai construindo isso ao longo do trabalho. Mas não se prendam apenas à aplicação dos 100 questionários, vocês vão ter que aplicar de qualquer forma. Mas provavelmente a pesquisa exploratória vai ser muito rica com informações para ajudar vocês na construção da estratégia, né, da campanha, e outras pesquisas pontuais e pequenas, que não englobam muita gente, também podem ser muito importantes para vocês responderem algumas questões. Nem tudo eu vou responder através dos 100 questionários, podem ter certeza disso. O que mais? Onde elas vão ser feitas? E aí vocês têm que lembrar quem é o meu target. Se o meu target é classe AB, onde eu vou conseguir aplicar essas questões, ou onde eu vou buscar pessoas para fazer uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que não envolve cálculos, assim, para capturar algumas impressões, sentimentos das pessoas, onde eu vou fazer, quem é o grupo que eu vou selecionar, tem que estar consistente uma coisa com a outra, tá? E com quem faremos. E aí a gente tem o Critério Brasil. O Critério Brasil, ele é um critério, eu vou disponibilizar para todos os professores colocarem nas suas áreas de trabalho, que ele é muito utilizado pelas empresas de pesquisa de mercado no Brasil. Tá? Eu vou alguns slides só para mostrar rapidamente o Critério Brasil. O Critério Brasil, definido pela Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ele quer estimar o quê? Com base em uma série de perguntas com relação à posse de bens e instrução, nível de instrução do chefe da família, eu vou atribuir um determinado número de pontos para cada uma dessas respostas. Com base na soma de todas essas respostas, eu consigo chegar na possível classe, nível socioeconômico em que essa pessoa se encontra. Tá? Então, só para exemplificar, e aqui eu não quero fazer um vídeo de Critério Brasil, depois eu posso até fazer um separado explicando detalhadamente, mas a lógica é mais ou menos essa. Eu vou perguntar sobre várias questões. Então, sobre número de banheiros, número de empregados domésticos, automóveis, microcomputadores, e de acordo com o número de cada um desses elementos, eu atribuo pontos. Então, por exemplo, se na minha casa tem 2 banheiros, eu já tenho 7 pontos. Se eu tenho um automóvel, eu faço mais 3 pontos. Para cada um dessas situações, eu vou atribuindo um número de pontos e somo todos esses pontos no final. Também para o grau de instrução do chefe da família e o acesso aos serviços públicos. Chefe da família é a pessoa que tem maior renda dentro do domicílio, né? O homem ou a mulher que contribuírem de forma mais importante para a renda do domicílio, você vai ter que verificar qual é a escolaridade dessa pessoa, e aí, de acordo com o nível, você tem também uma pontuação. Tá? E assim, acesso à água encanada e morar em uma rua pavimentada ou não, também vai atribuir pontos nesse total. No final das contas, para cada um dos níveis socioeconômicos, eu vou ter uma pontuação associada. Eu acho que eu não trouxe aqui essa relação do número de pontos com o nível socioeconômico, mas eu depois incluo um slide com essa informação. Tá?
Aí o que eles fazem, né? Eles conseguem chegar a uma indicação desses níveis socioeconômicos para as grandes regiões metropolitanas do Brasil. Então, mas assim, isso não é um dado exato, mas é uma boa aproximação. Então, o que eu gostaria que os grupos fizessem é o seguinte, que eles pegassem esse formulário do Critério Brasil e utilizassem esse formulário do Critério Brasil como referência, como base, antes de começar a entrevistar uma determinada pessoa. Então, vamos dizer, o seu target vai ser classe A e B, que vocês aplicassem rapidamente o Critério Brasil, né, com os pontos, e irem marcando os pontos. No total, a pessoa se enquadrou nos níveis de classe AB? Sim. Ok, segue com a pesquisa e faz a pesquisa. Se não, você fala assim, eu agradeço pela sua colaboração, e não faz a pesquisa com essa pessoa. Por quê? Porque com isso, a gente garante que aquelas pessoas que estão respondendo o nosso formulário são pessoas que se enquadram dentro daquele nível socioeconômico. E aí eu garanto que a informação que eu vou obter dessas pessoas é uma informação que está ligada, está conectada com o target. Então é importante que vocês sigam isso. Com todas as turmas com as quais eu dou aula, eu vou trabalhar esse assunto em sala na próxima quinta-feira. Mas para a outra turma que não tem a aula, a gente já tem essa orientação. Eu vou deixar os professores que têm aula com essas turmas avisados sobre isso, tá? Mas seria muito importante que vocês aplicassem o Critério Brasil como um critério de seleção de quem está sendo pesquisado naquele momento, ok? Muito bem, então aqui ele mostra um pouco disso, das distribuições, e só para vocês terem uma ideia, eles cruzaram essa informação com uma informação que é gerada pelo IBGE, que é a informação da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínuo, a PNAD-C, de 2017. Então o que eu faço? Cruzo essa informação e eu consigo descobrir aproximadamente qual é a renda média deste grupo. Então, por exemplo, a B. Se eu olhar aqui no slide, eu tenho a classe B dividida em duas partes, que é muito comum isso acontecer e faz bastante sentido, porque às vezes eu tenho uma pessoa que está de classe C, ela está no nível socioeconômico C, mas ela não tem a mesma renda, uma pessoa que está no nível C quase B e uma pessoa que está no nível C quase D. Então, eles dividem esses grupos um pouco maiores, classe B e classe C, em dois estratos, em dois grupos, subgrupos. Então, você vê, classe A, renda média do domicílio em torno de R$23 mil, classe B1, renda média em torno de 10.380 e B2 em torno de 5.363. Mesmo quem está com foco na classe AB tem targets muito diferentes dentro do grupo. Então, assim, será que o nível, a forma como eu vou capturar alguém dentro do grupo AB para a classe A é o mesmo que para uma classe B2? Certamente não. Então, a gente precisa, por isso que é muito importante que vocês tentem usar o Critério Brasil como uma forma de filtro para garantir que quem responda o questionário esteja alinhado com aquilo que vocês precisam. Tudo bem? Bom, seguindo com o processo de pesquisa, os últimos comentários que eu tenho aqui. Primeiro, com relação à pesquisa presencial ou pesquisa online. Nenhum problema com relação à pesquisa online, mas a gente tem alguns problemas pelo fato desse primeiro pré-filtro. A gente vai... conversei com os professores, a gente está de acordo que pesquisa online poderia ser feita. O ideal é que seria utilizado o Google Forms para fazer a consolidação dos dados, mas a minha preocupação é com relação a este filtro. De alguma maneira, impor esse filtro da classificação do Critério Brasil para que depois você já chegue num target mais redondo e não tenha uma informação que fique com uma distorção, pelo fato de você ter pessoas de outra classe fora do seu target misturadas com o grupo total de pessoas. Tá? Mas o online pode ser feito? Sim, pode. Vocês vão ter que entregar do documental, né, o registro daquilo que vocês aplicaram de questionários, né, para a gente ter essa referência física, né, para ver o que foi feito de fato e as respostas foram entregues, mas não vai ser obrigatório presencial, mas eu acho que tem essa grande questão do presencial versus online, pela questão do filtro do Critério Brasil que a gente está pedindo para vocês aplicarem. Número 5, são 100 formulários mesmo? E aí vocês têm que tomar uma grande preocupação. Nós precisamos ter 100 formulários no final. 100 formulários dentro do target. Classe AB, eu tenho que ter 100 formulários classe AB completos. O que acontece às vezes é que alguns grupos aplicam só 100 formulários.
E aí o que acontece? Depois que o formulário foi respondido e eu vou fazer a tabulação, eu descubro que eu tenho 7, 8, 9, 10 formulários que estão com erro, ou estão incompletos, ou estão inconsistentes. E aí eu tenho que descartar. E aí eu fico só com 90. A gente coloca 100 para ter uma mínima base para poder analisar algumas coisas. E se você fizer quebras dentro desse grupo, se o meu número de formulários é pequeno, a minha base de afirmação de qualquer coisa fica ainda mais frágil. Claro, a gente não está fazendo uma pesquisa probabilística, uma pesquisa que é estatisticamente estruturada, com número de pessoas na amostra específico para representar o universo, mas um mínimo de 100 respostas completas, sem nenhuma incorreção, nenhuma inconsistência, são fundamentais. Então se preparem para colocar mais uns 5, 10 formulários, 5, 10 pessoas para responder e vocês terem um pouco de sobra. No final vocês cortam e deixam só 100 respostas completas para não ter nenhum tipo de problema. Uma outra coisa que eu não coloquei no slide, mas que eu acho muito importante. Mesmo depois de vocês aprovarem o formulário, né, o questionário com o professor da disciplina, tentem fazer um pré-teste deste instrumento. Ou seja, pega esse formulário e aplica com 3, 4 pessoas. Vê se fluiu corretamente, né? Se existe alguma palavra que não está legal, se está gerando algum desconforto na pessoa que está recebendo aquela pergunta, porque isso permite que você faça ajustes finais e evita algum tipo de problema ou alguma dúvida que surge na resposta de alguma questão. Você pode corrigir antes de aplicar toda a massa de questionários ou formulários, dependendo da aplicação, para o público total. Tá? Então tentem fazer o pré-teste é muito importante, poupa tempo depois. Vocês vão aplica, tenta tabular de uma maneira geral, só organizar os resultados para ver se funcionou legal, tá tudo certo, beleza. É isso aí, a gente manda a bala com essa estrutura que já foi pré-validada e vocês colocam isso no trabalho de vocês, porque é uma parte importante do processo. E o sexto, a parte de tabulação e análise dos resultados, a gente vai ter um outro vídeo só para dar uma geral e explicar como fazer esse processo de tabulação e análise dos resultados, tá? Que é uma parte tão importante, talvez até mais do que a parte de geração do instrumento, né? De aplicação, de coleta dos dados, porque ali você vai ter que olhar para aqueles resultados e ver o que eu estou tirando de conclusões, o que a gente pode fazer a partir disso, beleza? Bom, pessoal, é isso por enquanto. Espero que esse vídeo possa ter dado em linhas gerais, as referências para a parte de pesquisa. Se a gente conversando com os grupos sentir que não está suficiente, eu gravo um outro vídeo com alguma informação um pouco mais detalhada. Talvez até possa gravar algum vídeo com os tipos principais de pesquisa, falando das pesquisas qualitativas e quantitativas, para aqueles que ainda não tiveram a disciplina de pesquisa mercadológica. Nosso objetivo é orientar vocês da melhor forma possível para o trabalho fluir de uma forma estruturada e bem legal ao longo do semestre. Reforço só aquilo que é o nosso principal objetivo, que a pesquisa seja uma maneira de vocês responderem a perguntas relevantes antes de montarem a estrutura da campanha. Então, não pegar a pesquisa no final para justificar por que eu escolhi o logo amarelo ou verde. E não é nem esse o objetivo principal. A gente precisa entender quem é o consumidor de moda, do meu target, com o que ele se preocupa, de que forma que ele obtém informações para eu utilizar isso na minha campanha, quais são os diferenciais que eu posso trabalhar para esse público. Se a gente conseguir, pela pesquisa, capturar algumas dessas coisas, porque a gente não temos a pretensão de cobrir tudo num trabalho como esse, mas sim de entender melhor quem é o consumidor. E se a gente entende melhor quem é o consumidor, a campanha de comunicação ela vai ficar muito mais direcionada, muito mais focada, muito mais eficiente. Beleza? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição, mas a gente vai conversando ao longo das próximas semanas. Abraço, bons estudos, bom trabalho a todos.